Olá, muito bom dia para você. Faltam 4 minutos para as 10 horas da manhã. Viver Bem começando ao vivo, direto do estúdio do SBT-MS em Campo Grande, para todo o estado de Mato Grosso do Sul, nessa manhã ensolarada, graças a Deus, de 25 de fevereiro. Gente, é a última semana de fevereiro, hein? E desde já eu agradeço a sua audiência, onde quer que você esteja. Você está nas redes sociais? Tenho certeza que sim, né? Facebook, Instagram... e por aí, Não, eu tô aqui, gente, aqui, isso. E por aí vai. É fato que as redes sociais foram criadas, né, com vários objetivos, entre eles, talvez o principal, aproximar as pessoas, né? Você poder reencontrar amigos distantes, se comunicar com parentes, né? Trocar ideias, expor pensamentos, né? Fazer circular as notícias, enfim, manifestar a sua opinião, né, sobre tantas coisas. E é inquestionável o poder que as redes sociais têm hoje, né? Praticamente o WhatsApp foi comprado, né, pelo Facebook. O Mark Zuckerberg rodou nas redes sociais assim: o Mark Zuckerberg já tem 18 horas do meu dia, né? Tá, tem o Facebook e agora o WhatsApp. Só falta ele comprar aí uma determinada marca de colchão lá para ter as 24 horas do dia. De tanto que as pessoas utilizam as redes sociais. Tanto que as manifestações que mobilizaram milhões de pessoas no meio do ano passado aqui no Brasil, né, começaram justamente nas redes sociais. Você sabe que governos, né, ditaduras foram derrubadas, né, nos países árabes, por conta também de manifestações em redes sociais. E olha que a gente está falando de países aí com regimes extremamente fechados, né? O que dirá aqui no Brasil, né, numa democracia, enfim, onde ainda existe muita liberdade. As redes sociais também geram muita polêmica. Tem polêmica praticamente todo dia. E uma dessas postagens, que ganhou repercussão mundial em questão de minutos, virou notícia nos principais meios de comunicação. É o caso, a gente está falando especificamente do caso de uma professora universitária que resolveu postar uma foto de um homem numa sala de embarque de um aeroporto, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O que essa mulher fez? Ela ironizou, né? Ali na legenda, ela postou a foto e escreveu o seguinte: estou numa rodoviária ou no aeroporto, né? Pelo simples fato daquele homem em questão estar usando uma regata e uma bermuda, uma roupa simples, né? Gente, a coisa ficou tão feia pro lado dessa mulher que essa atitude preconceituosa foi muito preconceituosa, explícito, né? Foi hostilizada por milhares de pessoas que acessaram a imagem, compartilharam essa imagem e a indignação pelo fato dessa mulher, uma professora universitária, né, ter feito isso. Isso nos faz questionar o limite do bom senso, né, de quem usa a rede social para promover o seu pensamento. E muitas vezes é um pensamento extremamente preconceituoso em pleno século XXI. É por isso que no programa de hoje a gente vai relembrar esse caso e os desdobramentos que ele teve. Quais são as orientações, né? Nós fomos procurar a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, diante dessas injúrias e difamações nas redes sociais. Essa mulher foi punida. No estúdio eu converso com um sociólogo que vai nos falar um pouco desse comportamento, né, tão humano, né, que é a vontade de se manifestar, de se mostrar, né? E as redes sociais são o palco, né? É o palco ideal para isso, mas tem que ter responsabilidade. Quer ficar bem informado? A gente já está no ar. Já que estamos falando de rede social, você pode participar dessa discussão, Viver Bem com Carmen Sestari, tá? No Facebook você acessa e coloca seu comentário. Bom, a gente, comentei, né, que a gente resolveu abordar esse tema porque professores universitários de diferentes instituições do Rio de Janeiro se envolveram numa polêmica vergonhosa ao fazerem comentários irônicos sobre um passageiro que estava numa sala de embarque do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Vamos relembrar esse caso. Em sua conta no Facebook, a professora de letras e coordenadora da Central de Cooperação Internacional da PUC-Rio, Rosa Marina de Brito Meyer, postou a foto de um homem sentado a uma mesa, aparentemente esperando para entrar no avião.
De bermuda e camiseta regata, o cidadão foi alvo de chacota. Aeroporto ou rodoviária? Era a legenda que acompanhava a foto. O comentário rendeu mais de 11 mil compartilhamentos. Para os internautas, o post da educadora foi preconceituoso. O homem em questão é um advogado de Minas Gerais que voltava de uma viagem internacional. Ele é um advogado. Poderia ser qualquer outra pessoa, de qualquer profissão, sem profissão, não interessa. Né? O que não cabe aí, não estamos defendendo uma categoria, ele era advogado, ele é advogado, não interessa. Podia ser um Zé Ninguém. Não cabe a essa professora ou a quem quer que seja, né? Tarjar aquela pessoa pelas roupas que ela veste. Tanto que a professora Rosa Maria Meia foi afastada temporariamente da coordenação da Central de Cooperação Internacional da PUC-Rio, depois dessa péssima repercussão, acho que mais do que justa, né, do comentário infeliz que ela fez. Ela tentou se desculpar também pelo Facebook um dia depois, até que excluiu, né, ela tirou o perfil dela da rede social. Mas, como a postagem teve muitos compartilhamentos, a gente conseguiu encontrar uma reprodução que a gente vai mostrar agora aqui. O reitor da Unirio, vamos olhar aqui, o reitor da Unirio, cadê ele? Luiz Pedro Jutuca, esse aqui, ó, esse senhor aqui, ele escreve aqui, olha, ele concorda com a professora Rosa Maria Meia. O glamour foi para o espaço. O glamour, no caso de estar, né, num aeroporto, né, como se aeroporto fosse, né, um lugar onde você tivesse que ir de terno e gravata, né? Ele estava voltando de uma viagem do Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro é o quê? É praia, calor, né? Ele estava ali se sentindo à vontade, né? E ela responde embaixo, a professora, puxa, mas para glamour falta muito. Isso está mais para estiva, ou seja, ela comparou, né, esse cidadão com um estivador. Estivador, a gente sabe, são aqueles homens que trabalham em portos, né, que são fortões, enfim, porque eles carregam, né, muito peso e tal, e são sujos pelo próprio ofício. Né, eles transpiram muito, eles estão fazendo força, são trabalhadores extremamente necessários. Quando eles param de trabalhar lá, as exportações e importações via portos simplesmente para, né? Então, gente, a gente não pode rotular ninguém, tá? E aqui vários, aqui, Rosa Maria Meia, aqui, Mário Meia, talvez seja parente pelo mesmo sobrenome. Isso é uma amostra do que tenho visto pelo Brasil. KKKKK. Rosa Maria Meia responde, o pior é que o Mr. Rodoviário está no meu voo. Ela continua, né, o tratamento preconceituoso, ao menos não do meu lado. Ufa! Larissa Santiago, ri, o bom senso ficou em casa. Daniela Vargas, sabe o pior? Quando esse tipo de passageiro senta exatamente ao seu lado e fica roçando o braço peludo no seu, porque, claro, não respeita ou não sabe os limites do seu assento, não cabe nos limites do seu assento. Gente, essa Daniela, ela é coordenadora de graduação. Ou seja, a gente está falando aqui de professores universitários que a gente sabe que tiveram uma formação intelectual, mas tá faltando muita coisa aqui, né? Tá faltando formação humana, né? Tá faltando isso. Mas, felizmente, isso reflete uma minoria, quero crer isso, né? Uma minoria que são formadores de opinião, né? Tanto que deu a repercussão que deu. Para a gente tentar entender essas atitudes preconceituosas nas redes sociais, que a gente vê todos os dias, eu recebo aqui um outro professor. Esse sim é mestre. Eu tive o privilégio... Ai, até engasguei, tá vendo? Privilégio de ter aula com esse moço, o professor Paulo Cabral. Obrigada, meu grande mestre, obrigado, querido. pelo moço. Professor, você gostou de moço, né, Cabral? Cabral foi meu professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, no antigo CESUP ainda. Carmen era a criança prodígio e eu mão de obra infantil. Mão de obra muito bom.
Cabral, brincadeiras à parte, é um assunto extremamente sério. E, infelizmente, a gente vê isso todos os dias. Por tratar-se de pessoas que são, assim, formadores de opinião, são professores na PUC, Pontifícia Universidade Católica, uma universidade de referência, enfim, coordenadores de graduação. A gente vê aí, não mais intrínseco, mas explicitado, né? Um preconceito muito incabível para os dias de hoje. Como é que você analisa isso? Bem, você está mostrando os textos, né? E eles são transparentes. Sim. Eu acho que a primeira lição que a gente tira desse episódio é a seguinte: escolaridade não é sinônimo de sabedoria e nem de formação. Dinheiro, né? E muito menos dinheiro. Né? Sim. Então, você vê no caso, são indivíduos que pertencem ao topo da academia, elite, né? a uma elite acadêmica, porque não só são professores universitários, como ocupam cargos elevados na hierarquia acadêmica e ainda assim fazem transparecer uma postura, eu acho que é forte a palavra, mas cabe, odiosa. Não, é odiosa mesmo. Não é? Sim. E aí a gente precisa entender a razão desse comportamento, dessa manifestação. Eu preciso complementar. Eles não contavam com a reação. Com a reação. Eles não contavam que esse moço, coloca a imagem de novo, por favor, que esse moço, né, que foi alvo de toda essa situação absurdamente preconceituosa, é um advogado que faz parte de um escritório de advocacia e moveu um processo violento contra essa mulher. E aí, só que infelizmente, isso é uma minoria. Se trata de uma minoria que vai e reage e age. Né? Até porque se ele fosse de fato um estivador, talvez ele nem tivesse acesso, sim, ou se tivesse acesso, não teria noção dos direitos, não se importaria ou alguma coisa assim. O problema é que pessoas de classe média mexeram com um outro integrante de classe média. Quer dizer, aí então, embora a aparência do advogado não demonstre que ele integre uma classe média alta, ele integra. Uhum. Mas vamos tentar entender por que esse povo reage dessa forma. A classe média, eu costumo dizer que é uma classe muito triste, que é a nossa classe. Sim. Tá? Porque ela se define pelo não ser. Quer dizer, a gente nem é rico nem é pobre. Então, o que nós somos? Médio. Mas o que nos define? O não ser rico e o não ser pobre. Politicamente, a classe média, o Marx já dizia isso, não tem projeto político próprio. A burguesia tem o projeto de se manter no poder. Quem que é a burguesia? A burguesia seriam os donos do dinheiro. Certo. Os tubarões. Os mais ricos, os milionários, aqueles que não têm conta para pagar, que dormem tranquilo, que viajam para onde querem. Que tem muitos empregados, que tem muito dinheiro aplicado, etc. E o proletariado é a pobreza que precisa suar a camisa diariamente para conseguir chegar no dia 20. Ou agora melhorou um pouco o salário mínimo até o dia 25. Vou te contar uma coisa, viu? Estou quase enquadrada nisso daí que precisa suar para chegar no dia 20. Muito bem. Tá difícil. Então, essa classe média, ela consegue chegar no dia 30, mas não tem grana para poder legitimar todas as suas atitudes pelo dinheiro. Muito bem. Essa classe média, ela é extremamente conservadora. E ela é muito apegada a determinados símbolos, a determinadas imagens, não é? Representativas de uma posição, de um status. Porque status, eu dizia nas minhas aulas de sociologia, tanto o lixeiro como o milionário tem status. Status é qualquer posição social. Sim. Mas para essa gente, status é a posição social elevada, diferenciada, exclusiva. E essa classe média se sente agredida até, porque antes ela tinha um espaço de exclusividade nos voos e aeroportos. Lembro disso, né? Quer dizer, a questão dos aeroportos, né? As pessoas iam elegantes, chiques, né?
e a rodoviária era tida como ralé, né? Só que, gente, acabou isso. Felizmente. Né? Felizmente. Então, acabou em que sentido? Que democratizou. Hoje as passagens aéreas estão muito mais acessíveis, né? Até mais baratas até mais baratas do que as rodoviárias. E a polêmica foi tanta, Cabral, que a nossa equipe foi até as ruas, ao centro de Campo Grande, para saber a opinião das pessoas com relação a essas informações que a gente sabe que são diariamente postadas nas redes sociais. Vamos só ver. Você já recebeu fotos, assim, de uma pessoa sendo ridicularizada por alguma situação? Ixi, muito, porque é gordinha, porque é muito magra ou porque é negra. Tem pessoas que vivem em cima disso, né? Para ridicularizar os outros, acha bom postar coisas que denigrem a imagem do outro. Eu acho isso muito errado, porque cada um é como é e cada um se veste como gosta, né? Então é errado você ficar chacotando a pessoa porque ela tá vestindo do jeito que ela gosta. Preconceito é uma coisa que no século XXI já está ultrapassado. Eu já fui vítima de Facebook, né? Eu já fui. O que aconteceu? Eu nem adianta falar. Mas assim, no final do ano eu tive um problema com uma pessoa e ela simplesmente colocou no Facebook que ele me comparava com aquela Aline da novela. Né, que a mulher dava veneno pro marido, fazia as coisas pro marido, ele me comparou com essa pessoa. Foi difícil. Eu fiquei com raiva, eu fiquei com vontade de ir lá na casa dele, eu fiquei com vontade de fazer besteira por causa disso. É muito chocante, né? Para quem sofre preconceito, é desgastante, é humilhante, né? Eu acho errado, acho que não foi para isso que colocaram o Facebook, na verdade, né? Era uma forma de você se interagir com seus amigos, conversar, postar seus passeios, não para ridicularizar as pessoas. Em todas as classes existem pessoas que não têm educação, que não têm consenso consigo mesma, né? Porque uma pessoa que não tem respeito para com o próximo, não tem respeito com si. Ah, eu não iria gostar não, nem um pouco. Eu me senti constrangida. E o que merece uma pessoa que posta uma foto com um comentário desse? Ah, tem que ser punida. Ou pedir desculpa, mas tem que ser punida, tem que fazer alguma coisa. Cadeia. Nada mais do que isso. Porque só assim vai aprender. Mas ser punida, porque isso é discriminação. Tem que haver alguma punição para isso, para que eles parem de ridicularizar as pessoas que estão a passeio ou fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Está na hora de acabarmos com o preconceito em qualquer situação, seja racial, seja religioso, seja em questão de monetária, né? Eu acho que todos somos iguais, todos somos cidadãos e todos pagamos nossos impostos. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a OAB, né, a dizer o que acontece, né? O que pode acontecer com quem é injuriado, com quem injuria, né, pelas redes sociais. Gente, não é um terreno neutro, não. Não é simplesmente, sabe, você joga palavras ao vento, né, no Facebook. Vamos usar o Facebook aqui, que é onde praticamente está todo mundo, né? Você escreveu alguma coisa, você postou alguma coisa, você é responsável por aquilo, né? E tem que ser responsabilizado mesmo. Já a gente está indo para um rápido intervalo, tá? E eu quero falar com você que quer ficar ainda mais bonita, tá? É o Centro de Beleza Marie Jolie, que tem tudo que você precisa num só lugar. Gente, é uma facilidade. Manicure, pedicure, podologia, hidratação, maquiagem, penteado, escova, depilação, corte, químicas e a escova progressiva sem formol. Ligue lá agora, agende seu horário, tá? 3326-2950. Carnaval tá vindo aí, né? Eu sei que você, né, quer ficar muito mais bonita, enfim, se cuidar. 3326-2950, agende seu horário, tá? No Centro de Beleza Marie Jolie. Fica ali na Antônio Maria Coelho, 3444, no Jardim dos Estados, em Campo Grande. Vale a pena, tá? Daqui a pouquinho, mais bate-papo com Paulo Cabral, nosso sociólogo aqui, né, conversando sobre essa questão de preconceito na internet, né? E a orientação do presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB em Mato Grosso do Sul, Leopoldo Lopes. Não sai daí, não. Estamos de volta e a gente acabou de ver aí no bloco anterior, né, as pessoas cobrando, né, punição
para quem faz chacota, ridiculariza, expõe uma outra pessoa nas redes sociais, né? E se isso realmente acontece, a gente sabe que tem que ter uma punição. Então vamos acompanhar agora o parecer, as orientações do presidente da Comissão de Direito Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, doutor Leopoldo Lopes. Vamos conferir. Essas manifestações, esses tipos de processos que envolvem esse tipo de danos ou crimes, eles têm aumentado, sim, significativamente. Por quê? Porque as pessoas, elas começam a se manifestar cada vez mais pelas redes sociais ou pela internet como um todo. E elas se esquecem de que naquilo há limites. Então, o judiciário ele está começando a receber várias das indagações, dos questionamentos que envolvem esse tipo de tecnologia, e realmente as condenações têm saído. Por um lado, existe o direito garantido constitucionalmente da liberdade de expressão, ou seja, qualquer pessoa pode dizer o que quiser, pode exprimir sua vontade ou, enfim, se manifestar da forma que quiser. Mas, por outro, existe o direito à imagem, né, da pessoa, e também, ao extrapolar esse limite da liberdade de expressão, pode ser que seja configurado um crime. Então, nos casos que aí nós acompanhamos aí pela imprensa, pode ser considerado um crime, em tese, né, de injúria e difamação. Onde injúria é você ofender alguma pessoa, e a difamação é a partir do momento que aquilo é divulgado. E agora, falando em redes sociais, essa divulgação ela é mundial. A penalidade para injúria e difamação ela pode vir com a reclusão, inclusive, né? Só que hoje, na prática, o judiciário ele tem, por ser uma questão bastante subjetiva, ele pode vir a flexibilizar a forma de pena desse tipo de crime. Mas a pessoa ela é processada, ela tem ali nos seus antecedentes criminais, se houver a condenação, ela pode ficar com a imagem dela, né, manchada, inclusive, o ofensor no caso, né? A pessoa que se sente ofendida, a primeira coisa que ela deve fazer é ela salvar a tela, salvar aquela informação, né? Um site, por exemplo, ou ela pode imprimir, ou ela pode salvar aquela imagem no seu computador, gravar no computador. Em seguida, ela deve ir, para se garantir com uma prova irrefutável, ela deve ir a um cartório de títulos e documentos para registrar uma ata notarial. Como é que é essa ata? O tabelião, então, ele lavra uma ata, um documento público, em que é registrado o dia, o horário, qual a informação postada e se há alguma imagem. Aquilo é uma prova que tem fé pública. Então, aquilo, a partir do momento que é levado a um processo judicial, o julgador ele tem a certeza de que aquilo realmente estava no mundo virtual naquele dia, naquela hora. E aí, ela pode adotar as medidas cabíveis, quais sejam, ou mover uma ação judicial para reparar o dano à sua imagem, ou ir até uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Então, se a pessoa que se sentiu lesada conseguir fazer prova, conseguir salvar aquilo, ainda que 1 hora, 2 horas depois tenha sido retirado, aquilo ali já é pacífico de configurar um dano ou um crime. Inclusive, pode ser responsabilizado o provedor de conteúdo ou aquele servidor, aquele site, por não retirar uma informação que foi considerada lesiva a determinada pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa recebe lê aquela manifestação ofensiva, ela deve, além de salvar essa informação, de gravar essa informação, ela deve entrar em contato com o provedor para que isso seja retirado. A partir do momento que o provedor é notificado por ela sobre a retirada daquela informação, o provedor passa a ser um corresponsável caso ele não retire. Olha, gente, vocês ouviram aí as recomendações, então realmente é muito sério. E só para lembrar, eu falei no começo do programa, né, que o Facebook comprou, né, o WhatsApp por 19 bilhões de dólares, a bagatela D, né? A gente não dá nem para fazer ideia do que é isso. Isso quer dizer o seguinte, muita gente está com medo, né, de que o conteúdo que é conversado via celular, pelo WhatsApp, que é uma ferramenta sensacional,
seja postado no Facebook. Não, isso não vai acontecer, porque realmente o WhatsApp é uma ferramenta particular ali, celular via celular, é inbox, né? Só que o Facebook tem escritório no Brasil. O WhatsApp, como foi comprado pelo Face, também vai ter escritório no Brasil. Portanto, se você receber algum tipo de ofensa via WhatsApp, mesmo que seja inbox ali, né, algum tipo de ameaça, é prova também que você pode apresentar se caso se sentir ameaçado, ofendido, rechaçado, né? Então, agora fica muito mais fácil com o WhatsApp, com o escritório no Brasil, de rastrear, sabe, ameaças, enfim, e ofensas. Então, muito cuidado com aquilo que você fala, porque as palavras têm poder, né, Paulo Cabral? Muito. Já os gregos diziam do poder ontofônico da palavra. Quando você pronuncia uma coisa, ela pode se presentificar, pode se fazer real. E aí, o que acontece? As pessoas acham que... Por que as pessoas ainda... A gente está caminhando para o final do programa. Por que as pessoas ainda acham que as redes sociais são um palco onde você... Como se fosse um teatro vazio, né? Você fala, grita, berra, xinga, fala o que você quiser, de quem você quiser. E acho que ninguém está vendo, mas o mundo está te assistindo. Não, eu tenho a impressão que as pessoas sabem que estão sendo vistas. Mas não tem noção da responsabilidade? Não pode não ter. Tanto que muitas pessoas expõem a intimidade na rede. É um perigo, coisa, né, inclusive. Perigosa até. Mas eu costumo dizer o seguinte, parece que hoje, mais importante do que estar numa festa e curtir a alegria da festa... É você mostrar para os outros. É você se tirar um autorretrato, um selfie-retrato, jogar imediatamente e dizer, eu estou aqui. Quer dizer, mais importante do que viver, parece que é mostrar que está vivendo. É um negócio muito louco na minha cabeça. Não, é maluco mesmo, porque as pessoas não estão vivendo mais as emoções. Elas vivem a reação dos outros. O que a fulana vai pensar? Eu tô aqui. Não está nem prestando atenção no que está vivendo, no que está se passando. Exatamente. Parece que é uma meta-vivência, né? Quer dizer, ao invés de estar ali, o importante é ela projetar para fora dali aquilo que está fazendo. É muito triste, parece que isso de alguma maneira esvazia. E aí, muitas vezes, nesse afã de se exibir, porque não deixa de ser uma forma de exibicionismo, as pessoas até perdem o limite da responsabilidade. E aí chega o absurdo desta senhora, uma professora universitária, responsável pelas relações internacionais de uma universidade de extremamente respeitada, elite, para fazer uma barbaridade dessas e ser acompanhada por um bando de outros professores universitários também, né? Que assinaram embaixo e concordaram com ela. Mas a reação foi muito emblemática também, né? As também me parece saudável que tenha havido essa reação. A classe média tem que entender que os espaços de exclusividade cada vez mais deixarão de existir, porque estamos democratizando, e ainda bem que os aeroportos estão cheios de gente pobre, podendo andar de avião, tendo o conforto do transporte aéreo. É para todo mundo, fantástico. Né? E olha, como é para todo mundo, a questão da saúde também. Tá? Você sabe, né? O nosso programa se chama Viver Bem. E para viver bem, a gente tem que ter acesso à informação, discutir as pautas importantes, né, que acontecem todos os dias, que caem no nosso colo. E uma coisa que eu faço questão de, sempre que eu termino o programa, Paulo, você já tomou seu suco de laranja, muito, né? Gostoso. É falar desse suco aqui, Natus Fruta. Daqui a pouquinho você vai começar a se preparar para o almoço, né? São 10h30 da manhã, tá? Você vai se preparar para voltar para o trabalho à tarde? Então tá aqui, não esqueça, passe numa padaria, passe num supermercado, tá? Se você precisar ir na farmácia, toda a rede São Bento tem o Natus Fruta. Gente, é 100% natural. É suco de laranja, sem conservante, sem aditivo, sabe? Fica 15 dias na sua geladeira, mantém o sabor, sabe? É uma delícia. Faça uma vitamina, coloque na lancheira do seu filho, é um gesto de carinho. E é daqui, tá bom? É um suco de Campo Grande. As laranjas são selecionadas, é feito com muita atenção, com muito cuidado, com muita higiene. Natus Fruta, tá? 100% natural. Quero que você viva muito bem, tá bom? Com seu suco de laranja. E eu vou encerrar, querido, obrigada. Um beijo. Você sabe que é um prazer te receber aqui. Estar aqui. Tá bom? Eu vou encerrar convidando você para o programa de amanhã. Tá super especial. A gente vai falar de amor, tá? Convido você a assistir o Viver Bem agora.
vem o Delapa com mais uma delícia no Forno e Fogão aqui na tela do SBT MS. 5 para as 10 da manhã a gente se encontra. Tchim, tchim.